Então hoje nós vamos terminar vendo por que Jesus é um juiz a ser temido. Por que João descreve Jesus como um juiz e que deve incutir temor no mundo e na igreja. As pessoas tentam, então, como eu falei, a simbolizar a imagem de Jesus. Lembre que quem está vendo isso é o discípulo amado. Ou seja, do grupo de 12 era o discípulo que participava do grupo de 3, que era o mais chegado, né? Pedro, Tiago e João. E dos 3, o discípulo mais próximo era João. E João, quando vê isso, ele fica apavorado. O discípulo amado fica com medo do seu mestre. O discípulo amado ele vai desfalecer diante do terror que essa imagem incutiu. Agora eu digo para você, se o discípulo amado, que não tem nada a temer, temeu, o que deveriam os demais discípulos, ou o que deveria o mundo, ao contemplar isso? Então, quando ele descreve aqui, João não ousa olhar. Ok? Então, guarde isso e vamos ver como caminhar. As pessoas, eu vi várias imagens, vários autores aí, artistas, tentando representar essa imagem das mais diferentes formas. Em todas elas você vê João apavorado ou João, pelo menos, distante, olhando com certo receio de Jesus. Sempre Jesus está com essa espada afiada sobre a sua boca. Dito isso, então, nós vamos ver, Jesus é um juiz a ser temido, por quê? Em primeiro lugar, por ele ter uma espada. Essa figura poderosa na mão de um juiz, você viu que na justiça, como eu falei, tem a mulher com a espada. Juiz é alguém que executa juízo. Juiz é alguém que livra ou alguém que condena. Então, João olha para Jesus e pensa, ele deve ser temido. Não só por quem ele é, mas porque eu estou vendo uma espada. A espada, vocês sabem que é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. Pode ser usado para defender golpes, mas normalmente é o escudo. O escudo é a defesa e a espada é um instrumento de ataque. Espada é um instrumento de ataque cuja finalidade principal é ferir os seus oponentes. Jesus tem algo nas suas mãos que é usado para ferir. Ouça-me bem, porque as pessoas estão acostumadas a ver um Jesus que não fere. A ver um Jesus que pode ser ferido, pode ser esbofeteado, ferido, aliás, foi crucificado, mas não estão acostumados a ver um Jesus que fere. Há uma passagem apenas em todo o Evangelho que mostra que Jesus também fere. As pessoas ficam confusas com isso. Na última semana da morte de Jesus, ele chega a Jerusalém na semana da sua morte, no domingo de Ramos. Ele é aclamado rei, mas ele não fica em Jerusalém. Todos os dias, ele passa o dia no templo, ensinando, fazendo alguma coisa pública, e na hora no fim do dia, perto das 6 horas da tarde, ele voltava para Betânia, que era um vilarejo próximo a Jerusalém, uma caminhada não muito longe. E lá ele pernoitava da casa de Marta, Maria e Lázaro. E no dia seguinte ele levantava e ia de novo para a cidade de Jerusalém. E ele fez isso durante esses 4 ou 5 dias na semana, dependendo do dia que você escolher para Jesus morrer, dependendo do que você entende. Mas cada um dos dias ele vai demonstrando algo diferente. Um dos dias ele está indo para Jerusalém pela manhã e ele passa e ele vê uma figueira. E ele vai até a figueira colher frutos para comer. E a figueira não tinha frutos. E o texto fala que ele amaldiçoa a figueira. E ele vai embora. No outro dia, quando eles passam por lá, a figueira secou, a figueira morreu. E Pedro fala, mestre, a figueira que o Senhor falou ontem morreu. E Jesus então está demonstrando juízo sobre a nação de Israel. A nação de Israel é simbolizada na Bíblia pela figueira. E Jesus fala muitas vezes, ao longo de muito tempo, o Pai tem enviado profetas e pessoas para colher frutos da figueira. E a figueira não deu frutos. Então, a figueira vai receber um juízo. E Israel, como a figueira, secou no ano 70 da nossa era. E Israel foi espalhado mundo afora. E durante 1878 anos, Israel ficou vagando por muitos países, sendo oprimido,
passou pelo holocausto e por tantas outras perseguições. A figueira secou. Mas Jesus diz em Mateus 24, quando vocês observarem que a figueira voltou a florescer, não passará uma geração sem que eu volte. E isso colocou o mundo em polvorosa, porque em 1947, os judeus saem do holocausto e voltam para a sua terra. Um povo pequeno. E depois de 20 anos na sua terra, em 1967, eles voltaram em 47, mas não eram um povo, eles só voltaram e ficaram lá. Mas em 20 anos, eles se tornaram uma potência, eles levantaram a bandeira e falaram, o Estado de Israel voltou a existir. E quando isso aconteceu, acontece a Guerra dos 6 Dias. As nações árabes se reúnem e falam, nós vamos matar esse povo, como? Vamos empurrá-los para dentro da água, vamos afogá-los. E Deus, então, de forma extraordinária, prodigiosa, livrou a nação de Israel, uma nação insignificante e pequena naquele contexto. O que ele fez? Essa nação venceu todas as nações em volta, todas elas. Conquistou lugares importantíssimos, as colinas de Golã, conquistou a Cisjordânia, conquistou lugares que até hoje as pessoas dizem, você tem que devolver. Você vê no noticiário as pessoas dizendo, esse é território ocupado, os judeus estão ocupando. Eles querem que os judeus devolvam, mas os judeus não vão devolver. Era território deles já, eles conquistaram em batalha. Tudo isso, estou mostrando para vocês, Jesus efetuando o juízo. Eu sei que você quer saber o final da história, né, da geração e tal, mas eu não tenho tempo nem ao propósito dessa mensagem aqui. O que você precisa saber agora é que Jesus efetua juízo, ele amaldiçoou a figueira secou. Ele foi para o templo, e enquanto ele estava no templo, numa das manhãs ele sentou nos degraus do templo, e a Bíblia fala que ele começou a tecer um azorrague. Um azorrague é um chicote. Ele pegou tiras de couro, e pela manhã, olhando os cambistas, ele via gente vendendo ovelhas, gente vendendo os pombos. Jesus começou a fazer uma trança, a trançar o seu chicote. Isso deve ter deixado os discípulos extremamente intrigados. Será que Jesus vai montar uma barraquinha no templo? Uma barraquinha de chicote? E talvez os discípulos sentaram do lado dele e ficavam observando. Jesus foi trançando. Eu não tenho muita habilidade para fazer isso, mas já vi pessoas fazendo. Para fazer isso é preciso persistência, é preciso calma. E Jesus fez um belo chicote, porque tudo que ele faz é excelente, né? Ele fez um chicote, ele trançava, Pedro, tá bom? Estica aí, Pedro. E continuou trançando. O chicote demorou a ficar pronto. E o texto fala que, no final do dia, Jesus levanta e chicoteia os mercadores. Eles vira a mesa, ele pega mesas no templo das pessoas que trocavam moeda, dos cambistas, ele joga as moedas no chão. Pode imaginar o caos que foi aquilo? Você quer saber o que é isso? Vai na Praça da Sé em São Paulo, pega uma banca com dinheiro e joga assim no chão. Aí você vai descobrir o que é. Os cambistas perderam tudo, não perderam? Porque o povo pulou em cima, o povo gostou. Pegaram as moedas dos ladrões. Jesus falou, a casa do meu pai virou um covil de ladrões. Jesus soltou os animais maiores. Jesus fez com que os cordeiros saíssem, pudessem fugir. Mas Jesus não soltou os pássaros. Enfim, você tem que entender a dinâmica toda aí. Jesus soltou os animais que podiam ser capturados. Ele sabia de algumas coisas, o que fazer e o que não fazer. Mas ele chicoteou, ele tem uma espada na mão, ele amaldiçoa e ele fere. Certa vez ele disse para os seus discípulos, não julgueis que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim colocar pai contra filho. Eu vim colocar mãe contra filha. Eu vim colocar nora contra sogra. Bom, isso é normal, ele não precisava fazer muito esforço. Mas ele fala, eu vim colocar sogra contra nora. E assim vai. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma espada e eu trago o juízo. E nessa última visão do livro de Apocalipse, Jesus aparece e ele tem uma espada. E ele quer incutir na mente das pessoas medo.